Olá, tudo bem, turma? Estou de volta, oitavo ano. Vamos então corrigir a página 31 a 33 do livro 4, tá bom? Vamos lá? Pega seu material, se organiza aí, para a gente poder dar continuidade aqui ao nosso trabalho de hoje, ok? Então, vamos lá, livro 4, página 31 a 33, oitavo ano, ok? Gente, na página 31, nós temos aqui um texto, ó. Dois viajantes na Macacolândia. Precisamos ler, né? Senão a gente não vai entender, não vai conseguir identificar aí o que a atividade quer, tá? Esse exercício faz parte aí do Max Desafio, está na página 31, ok? Eu vou sair daqui, você acompanha comigo a leitura, tá? Para não atrapalhar e para a gente poder realizar a atividade aí certinha, ok? Então vamos lá, gente. A leitura é o seguinte. E é um texto, ó, de Monteiro Lobato, tá? Então vamos lá. Dois viajantes transviados no sertão, depois de muito andar, alcançam o reino dos macacos. Ai deles! Guardas surgem na fronteira, guardas ferozes que os prendem, que os amarram e os levam à presença de São Majestade Simão III, né? Sir, deve ser Sir. El Rei examina-os detidamente, com macacal curiosidade, e em seguida os interroga. Será que eles foram parar na terra dos macacos? Eu que estou perguntando aqui a vocês, tá? Porque eu li isso aqui, ó. Examina-os detidamente com macacal curiosidade. Então, os guardas são macacos? Vamos lá, vamos entender. Que tal acham isto por aqui? Um dos viajantes, diplomata de profissão, responde sem vacilar. Acho que este reino é a oitava maravilha do mundo. Sou viajadíssimo. Já andei por Seca e Meca, mas, palavra de honra, nunca vi gente mais formosa, corte mais brilhante e nem rei de mais nobre porte. Olha isso, gente. Do que Vossa Majestade. Se você para aqui, vamos pensar. Ele está elogiando muito, né, o reino. Lógico, ele foi pego, ele está com medo. Então, eu acredito que ele usou aqui de estratégia, né? Começar a elogiar para esse pessoal largar a gente, deixar a gente embora. Deve ter sido isso. É isso que eu tô pensando, entendeu? Então acompanha aí. Simão lambeu-se todo de contentamento, ó, o macaco, né? E disse para os guardas: soltem-no e dê-lhe um palácio para morar, e a mais gentil donzela para esposa. E lavrem incontinente o decreto de sua nomeação para cavaleiro da mui augusta ordem da banana de ouro. Assim se fez. E enquanto o faziam, el-rei Simão, risonho ainda, dirigiu a palavra ao segundo viajante. E você? O que acha do meu reino? Este segundo viajante era um homem neurastênico, azedo, amigo da verdade a todo transe. Tão amigo da verdade que replicou sem demora. O que eu acho? É boa. Acho que é. E o que é que é? Interpelou Simão, fechando o sobressenho. Não é nada, uma macacalha. Macaco para aqui, macaco para ali, macaco no trono, macaco no pau. Pau nele! Berra furioso o rei, gesticulando como um possesso. Pau de rachar nesse miserável caluniador. E o viajante neurastênico, arrastado dali por 100 munhecas, entrou numa roda de lenha que o deixou moído por uma semana. Olha, essa é uma fábula, né, gente? É uma fábula. Então, vamos lá entender o que ele quer, né? Nós lemos uma fábula, ele identificou aí, né, a questão, separou algumas orações e quer que a gente identifique qual é a relação que está incorreta, ou seja,
Período simples, período composto. Só para relembrar, período simples, uma única oração, não é isso? Um único verbo. Período composto tem mais de uma oração, ou seja, vários verbos, correto? Muito bem. Então vamos ler aqui a letra A e aí você já vai pensando, tá? Os dois viajantes na Macacolândia. Diz aí que o período é simples. Calma aí, vamos ver as outras. Vai pensando, hein? B. El-rei examina-os detidamente com macacal curiosidade e em seguida os interroga. Diz aí que o período é composto. Vai examinando. Período simples, um único verbo. Período composto, mais de um verbo. O que você faz? Já que você está com seu livro em mãos, sublinhe os verbos. Entendeu? Se você encontrar mais de um verbo, o período sim é composto, tá? Sublinhe os verbos aí. Nessa letra B, por exemplo, quais são os verbos? Examina e interroga, né? Temos aí, ó, dois verbos. Então, o período é composto? Sim. Vamos para a letra C. Replicou sem demora. Tá dizendo que o período é simples. Tem verbo aqui? Sim, né? Replicou, tá? Período simples, um único verbo. Olha D. Guardas surgem na fronteira. Guardas ferozes que os prendem, que os amarram, os levam. Então, tem quantos verbos aqui, gente? Surgem, prendem. Vai sublinhando aí os verbos. Amarram, levam. Ó, 4 verbos. Período composto. Beleza? Então, tá certo. E aí, Simão lambeu-se todo. Verbo aqui, lamber, né? Período simples. E gente, qual é o verbo aqui? Ué, pessoal, não tem verbo. Se não tem verbo, período é simples? Não, né? Se não tem verbo, nós temos aqui uma frase nominal, ok? Não pode esquecer, tá? Então, você vai ficar olhando, procurando. Peraí, tem verbo, não tem verbo? Não, mas viajantes, não, mas... Não, é uma frase nominal, tá bom? Não tem verbo aí, ok? Muito bem. Analise as seguintes afirmações sobre o texto, assinale a alternativa correta. Essa questão aqui está se referindo a essa segunda, ó. Tá? Vamos fazer a leitura dela? Vamos lá. Os cargos públicos são os que mais desqualificam candidatos com tatuagens. Olha isso, gente, presta atenção. Os cargos públicos são os que mais desqualificam candidatos com tatuagens. Dentre eles, agentes da Polícia Militar, Civil e carreiras do Exército. Para cargos que exigem que o funcionário trabalhe diretamente com o público, os candidatos tatuados costumam ser menos qualificados que os candidatos limpos, entre aspas, né, gente? Tá vendo? Então, vamos lá. Infelizmente, é uma verdade, né? Tatuagens atrapalham, sim, na hora de arrumar o emprego. Então, tem essas questões que a gente tem que pensar, tá? Bom, e é lógico, depende também da função, do cargo, né? Da empresa, do objetivo, ok? Vamos lá, analise as seguintes afirmações sobre o texto. Então, você tem 5 alternativas aí, ó. Na primeira, a palavra limpo está até entre aspas, né? No contexto em que se encontra, está empregada com sentido figurado. Sim, né? 2. Tatuados e funcionários são palavras derivadas por sufixação. Lembra do sufixo? Aquele afixo que é acrescentado ao radical depois, né? Então, antes é o prefixo, depois é o sufixo. Então, no caso aqui, ados e funcionários, tá? Esse finalzinho aqui. Vamos ver a terceira. O primeiro período do texto ele é classificado como período simples, por causa da presença de um único verbo. Aí, se tu tiver dúvida, volta lá. Ó, voltamos muito, né? Aqui. Aqui, tá?
O primeiro período começa na letra maiúscula, né? Vai até o ponto final. Até limpos. Aí ele diz o quê? O primeiro período do texto é classificado como período simples por causa da presença de um único verbo. Só tem um único verbo aqui. Dá uma observada aí. Mesma coisa, hein? Sublinhe os verbos, tá? Na 4. Públicos e exércitos são palavras proparoxítonas e por isso recebem acento gráfico obrigatoriamente. Públicos tem acento, é proparoxítona. Exército, ó, também tem acento aqui na antepenúltima sílaba, portanto são proparoxítonas. E na 5, os cargos públicos são está em negrito, os que mais desqualificam candidatos. O verbo em destaque está no plural para estabelecer concordância com o seu sujeito. Os cargos públicos são. Isso, né? Vamos ver então aqui, pessoal, o que ele quer. Vamos lá. Deixa eu ver se tem, eu coloquei aqui no slide. Ó, as afirmações verdadeiras são A1, A2, A4 e A5, tá? Então, realmente, a que está errada é a terceira, que fala sobre o período, né? Ó, o primeiro período do texto é classificado como período simples. Não é. Se você volta aqui no texto, quantos verbos tem aqui? Vamos lá. São, exigem, ó, já encontrei outro verbo. Trabalhe, outro verbo. Costumam, outro verbo. Ser, costumam ser, locução verbal, né? Então, aqui não pode ser período simples, período composto. Então, realmente, a número 3, ela está errada, tá? Então, aqui, a alternativa correta é a letra C. Apenas as afirmações 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras, ok, gente? Muito bem. Aqui embaixo, na número 3, nós temos uma tirinha de agar, né? Eu até coloquei aqui com maiorzinho, ó. E aí, vamos ler aqui a história, o que ele fala. Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha, vai lendo aí. H. Alegre-se. Às vezes o rei concede ao prisioneiro redução da pena por bom comportamento. Ih, ó, o outro tá preso, né? Olha aqui o desenho. Todo acorrentado, tá vendo? E o carcereiro aí, se eu posso dizer assim, né? Vem trazendo aí a sopinha, ó. Portanto, não se meta em brigas nem tente escapar. Como, coitado? Todo acorrentado, olha isso, gente. Não tem nem como, né? Então, olha só. Analise as informações, tá vendo? Analise as informações relacionadas. Às vezes, o rei concede ao prisioneiro redução da pena por bom comportamento. Ele quer saber o quê? Quais estão corretas, não é isso? Muito bem. Então, vou dar um tempinho aí para você ler. Vamos ver. A fala expressa-se por meio de uma frase, um período composto e duas orações? Na número 2. O fonema Z aparece apresentado por duas letras diferentes. O som, né, gente? Prisioneiro, ó, som de Z, mas se escreve com S, né? Tá? Ok? Às vezes, o rei concede ao prisioneiro redução da pena por bom comportamento. Então, ele quer que você olhe essa frase aqui, tá? Ok? Verbo concede. Só tem um verbo, né? Às vezes, o rei concede.
Então a número 1 tá errada, tá vendo? Na 2, o som do Z, o fonema, ele aparece representado por duas letras diferentes? Sim, né? O Z e o S, tá? Elas são diferentes. E na 3, o fonema S, ele aparece representado por uma mesma letra. O som do, quando falo o fonema S, o fonema Z, gente, é o som dessa letra, tá? É o som. Então, quando eu falo prisioneiro, que som eu escuto do S? O som de Z, entendeu? Quando eu falo o fonema S aparece representado por uma mesma letra, ó, às vezes o rei concede ao prisioneiro redução da pena por bom comportamento. É redução, S. Ele aparece aqui representado pela letra C, né? Cedilha, né? Tá? Então, o que está correto aqui? Apenas a 2. Né? As outras estão erradas. É isso? Então, o fonema Z aparece representado por duas letras diferentes. Essa está correta, tá? Prisioneiro e às vezes, ok? Muito bem. Na próxima questão, nós vamos ler... deixa eu aumentar aqui. O bicho, esse texto aqui, tá? Questão da Unesp. Ok? Acompanha aí, gente. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, olha esse texto, gente. Muito real, né? Muito atual. A gente consegue até imaginar a cena, infelizmente, né? É um texto aí de Manuel Bandeira, tá vendo? Deixa eu diminuir agora aqui, tá? E a questão é, ele quer saber se estão corretos. Deixa eu ver se é essa mesmo, né, gente? Pra eu não ler errado aqui do lado, tá? Transforme o período composto da terceira estrofe em um período simples, mantendo a mesma informação. Então, é para transformar do período composto para o período simples, ó. O bicho não era nem cão, nem gato, nem rato, tá? Você vai transformar o que está lá, período composto, na terceira estrofe, em um período simples, ok? Tá? Ó, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Você tira esse monte de verbo, né? E aí você põe, o bicho não era nem cão, nem gato, nem rato. Ou seja, mantém só um verbo. Entendeu, gente? Tá? Então, corrige aí. Lá aparece um monte de era, né? O bicho não era nem cão, não era gato, não era rato. Você tira o era e deixa somente um verbo, tá? Para que ele se mantenha como período simples, ok? Entendeu? Corrige aí, então. Vou te dar um tempinho. Foi? Vamos para a questão 5. Questão 5 também tem o texto. Vamos fazer a leitura dele, tá? Ó, uma porta bateu na cozinha. Ela não se assustou. Passados alguns minutos, pensou que quem tivesse chegado demorava a aparecer. É você, Filó? Gritou. Não houve resposta. Pediu que o recém-chegado se aproximasse. Nada. Esperou mais um pouco. Queria manter-se tranquila, mas o medo vinha chegando. A essa hora só podia ser mesmo a Filó. Mas por que não respondia? Talvez não tivesse ouvido quando perguntou se era ela. Não ia perguntar de novo. De que adiantaria? Sentou-se na cama para recuperar o fôlego, a respiração agora alterada. Parecia ouvir alguns passos, mas podia ser só imaginação. Que angústia era aquela? Não havia motivo para tanto. Gente, olha aí, parece até cena de terror, né? De suspense.
né? Quem será que tá chegando? Vamos lá. Pega aqui comigo essa expressão, ó. Está entre aspas, tá? Então é essa parte aqui que a gente vai trabalhar. Uma porta bateu na cozinha, ela não se assustou. Passados alguns minutos, pensou que quem tivesse chegado demorava a aparecer. Transformando o segmento acima em um único período composto, sem prejuízo do sentido original, em redação clara e em conformidade com a norma padrão da língua, o que a gente pode encontrar? Transformando o segmento acima em um único período composto. Então, você tira os pontinhos, tá vendo? E junta as orações em período composto, um único período. Uma porta bateu na cozinha. Como é que vai ser, gente? Vamos ver aqui a letra E. Ó, uma porta bateu na cozinha. Letra E. Vírgula. Mas ela não se assustou. Ainda que passados alguns minutos, pensasse que quem tivesse chegado demorava a aparecer. Então, aqui, ó, colocamos a vírgula e o mas, né? Esse mais é uma conjunção coordenativa que indica a adversidade, né? Ideia oposta, tá? Uma porta bateu na cozinha, mas ela não se assustou. Ou seja, ele vem para quebrar, né? A expectativa, ele vem para contrariar uma ideia que acaba, né, sendo deixada aí por algo que já foi falado, mencionado anteriormente, tá? Ok? Muito bem, então letra E, vírgula, mais, e ainda foi utilizado aqui, ó, o ainda que, tá? Ainda que passados alguns minutos pensasse que quem tivesse chegado demorava a aparecer, tá bom? É uma adverbial. Muito bem, gente. Então aqui, ó, fechamos a página 32, né? Tá? Fechamos aqui a página 32. Deixa eu voltar aqui, ó. Só pra gente verificar. 31 a 33. Então vamos lá. Finalizando aqui. Na 33, na 30. Isso. Observe 3 afirmativas sobre o poeta, número 6, página 33, tá? Então, nós temos aqui, ó. Murilo Mendes teve o seu centenário de nascimento comemorado neste 2001. Ele nasceu em Juiz de Fora e viveu muitos anos em Roma. Agora, aglutine-as num único período composto, preenchendo os espaços em 2.2 e 2.3, em que a ênfase seja respectivamente para Roma e para Centenário, a exemplo do que fizemos para Juiz de Fora em 2.1. Então vamos ver, gente, como é que vai ficar isso aqui. ênfase para Juiz de Fora. Murilo Mendes, que viveu muitos anos em Roma e teve o seu centenário de nascimento comemorado neste 2001, nasceu em Juiz de Fora. Agora você vai usar Roma, tá? Repara que no final, ó, nasceu em Juiz de Fora. Usando Roma, você vai colocar viveu muitos anos em Roma, tá? E dando ênfase agora ao centenário, vamos ver a 2 primeiro, né? Para não te confundir. Corrija aí, tá? Ó. Murilo Mendes, que nasceu em Juiz de Fora e teve seu centenário de nascimento comemorado neste 2001, vírgula. Viveu muitos anos em Roma. Ok? Corrija aí. Deixa eu aumentar aqui. Murilo Mendes, vírgula, que nasceu em Juiz de Fora e teve seu centenário de nascimento comemorado neste 2001, vírgula, viveu muitos anos em Roma, tá? Agora na 3, ênfase para o centenário. Murilo Mendes, vírgula, que nasceu em Juiz de Fora e viveu muitos anos em Roma, vírgula, teve seu centenário de nascimento comemorado neste 2001. Viu, gente? Várias formas de falar, né? A mesma mensagem, estruturando-as de formas diferentes, ok? Corrige então aí. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí você pega a frase toda, né?
tá? Aí, ó. E assim dá pra você pegar, né? 2.2, Murilo Mendes, vírgula, que nasceu em Juiz de Fora e teve seu centenário de nascimento comemorado neste 2001, vírgula, viveu muitos anos em Roma, ok? E na 3, Murilo Mendes, vírgula, que nasceu em Juiz de Fora e viveu muitos anos em Roma. Aí trocou, tá vendo? Teve seu centenário de nascimento comemorado neste 2001, tá? Ok? Assim ficou melhor. Copia aí. Corrige aí também. Ok, ok, vamos lá. Aqui embaixo, o que você aprendeu, né? Mini conto relacionado aí à redação, tá? Eu quero pegar com você aqui, ó, o enunciado. Depois a gente até faz ali em cima, mas vamos corrigir aqui. O enunciado, ou seja, a palavra ou conjunto de palavras que estabelece comunicação, ou seja, transmite um sentido completo, é chamado de frase. Completa aí, tá? Frase. Ela pode ser composta de uma única palavra, ok? Ou várias palavras, tá? Estamos então corrigindo aí na página 33 o resumo da unidade estudado, tá? Letra B. Quando a frase apresenta verbo, é denominada de frase verbal ou oração. Então, tem verbo, a frase é verbal ou oração, tá? Na letra C, quando não... Aliás, né, ainda tem a continuação aqui. Quando não apresenta verbo, é chamada de frase nominal, tá? Na C, nos trechos apresentados, os enunciados foram construídos por uma ou mais orações. Quando a oração apresenta apenas um verbo, é chamada de período simples ou oração absoluta, tá? Quando há mais de um verbo, a oração é denominada de período composto. Beleza, gente? Tranquilo? Só para resumir aí, para você identificar o que foi estudado, né? Então, ficou frase, palavra, frase verbal, oração, frase nominal, período simples ou oração absoluta, período composto, tá? Aí em cima, falando sobre o mini conto, narrativa que tem como característica principal narrar uma história com o mínimo de palavras possíveis. Verdadeiro, né? Na B, apresenta um contexto e ações bem desenvolvidas que esclarecem a história ao leitor. Falso. Se ela é um mini conto, né, gente? Tem que ser tudo bem resumidinho e não muito desenvolvido. Na C, exige do leitor participação na construção de sentidos do texto, ou seja, desafia-o a deduzir, sim, né, o que vai acontecer ou o que acontece por trás da história. E a última, verdadeira, apresenta um desfecho surpreendente, pois geralmente é finalizado de forma repentina para que o leitor faça a sua interpretação, tá? Então temos aí também a correção do mini conto. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok, pessoal? Muito bem. Corrigiu tudo. Assim eu vou terminando, tá? Nossa aula aí sobre a correção das páginas 31 a 33
do livro 4. Tá legal, gente? Termino por aqui, a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau!